Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Muito bem-vindos ao primeiro grande conteúdo aqui desse canal. A ideia do canal é dar dicas práticas e rápidas para mamães de primeira viagem. Mas em alguns momentos eu vou fazer conteúdos um pouquinho mais longos, para a gente embasar mais o que a gente fala naqueles conteúdos mais pequenininhos, né? Trazer mais conhecimento para a mamãe. Eu sou Soraya, para quem não me conhece, né? Eu sou Soraya, sou médica há mais de 20 anos, pediatra aí nesses 20 anos. Durante 15 anos eu trabalhei como pediatra e depois endócrino infantil. Num certo momento eu mudei a minha carreira e virei homeopata. Então hoje eu trato meus pacientes somente com homeopatia, mas trago aí o meu conhecimento de pediatra a esse tempão. Por isso que eu vou trazer então alguns conteúdos mais teóricos para quem busca um conteúdo mais robusto, né? Aqui nas redes sociais. Esse episódio a gente vai conversar assim, para esse tema, né? Meu bebê pode dormir a noite toda? Você tem essa dúvida? Será que meu bebê, eu tive neném agora, né? Tô falando das mães, mães de primeira viagem que são recém-mamães. Então, eu cheguei em casa, meu bebê tá dormindo bastante, será que eu posso aproveitar? Já que ele tá dormindo, eu vou aproveitar para dormir a noite toda? Esse é o sonho, né, de todas as mamães, né? Mas, o que a gente vai... Bom, primeiro que a gente não vai conversar hoje sobre sono. O que a gente vai conversar hoje é sobre o açúcar no sangue do nosso bebê. Então, eu vou trazer aqui a oportunidade de você entender o que está acontecendo no corpinho do seu bebê nesses primeiros dias de vida, para entender, conhecer e saber o que fazer então nesse momento delicado aí de chegada do bebê na nossa casa. Vou começar respondendo então a minha pergunta, né? Posso deixar o meu bebê dormir a noite toda? Então, meu bebê tem 5 dias de vida, meu bebê tem 1 semana de vida, tem 2 semanas de vida, até um mês ali, a minha resposta vai ser depende. Depende por quê? Porque depende desse momento em que ele se encontra. Então, se ele for mais velho do que essas idades que eu citei, o neném pode dormir sim, com certeza, a noite toda. Mas se estiver ali naquele comecinho, naquele primeiro mês de vida, a gente precisa de uma atenção especial. Então, antes de responder, vou aqui permear vários assuntos. Vou começar fazendo um esqueminha que eu costumo explicar lá no consultório. Assim. Faz de conta que isso aqui é a sua veia, a veia do seu bebê. Vamos falar da gente. Tudo que a gente come vira açúcar. Então eu costumo chamar de G de glicose. Então se eu comer um doce, vai virar açúcar. Se eu comer um salgado, vai virar açúcar. Se eu comer, vamos brincar, um alface, vai virar um açúcar. Agora, se eu comer um alface, vai virar um açúcar. Se eu comer um doce lá da doceria, vai virar vários açúcares. Mas tudo que a gente come vira açúcar e vai lá para nossa veia. Existe um caminhãozinho... Não, desculpa. Existe uma loja aqui na nossa barriga chamado pâncreas. E esse pâncreas eu brinco que é uma loja. E essa loja... Então esse é o pâncreas. Essa loja. Essa loja produz caminhõezinhos que eu chamo de insulina. Então vamos lá. Vamos retomando só rapidinho. Então, tudo que a gente come vai parar nas veias. Que a gente falou, né? Todo mundo tem várias veias. Não vamos falar de artérias e veias, tá? Vamos brincar, tudo mais fácil, vamos falar mais fácil. Tudo é veia. Tudo que eu como vai parar lá dentro da minha veia. Então, se for doce, vai parar lá na veia como glicose. Se for salgado, também vai parar como glicose. Glicose entende-se por açúcar. Aqui na barriga existe um órgão chamado pâncreas,
que eu chamo aqui na minha analogia de loja. Essa loja produz caminhões chamados insulina. Essa insulina, o que ela faz? Esse caminhãozinho, ele sai daqui, vai lá, pega o meu açúcar e leva para o pulmão, para o coração, para o cérebro, para o intestino, porque tudo precisa de açúcar para movimentar, é a energia do nosso corpo. Então esse caminhãozinho vai lá na nossa veia, pega o açúcar e leva para todos os nossos órgãos. Só que se tem muito açúcar, aqui no sangue, o nosso pâncreas, que é a nossa lojinha, produz muitos caminhões para irem tirar lá o nosso açúcar do sangue, tá? Então, o pâncreas trabalha bastante, produz bastante caminhão, esses caminhões vão lá e buscam esse açúcar e levam para os nossos órgãos. Quando a mamãe está gestante, o bebê ele tem um aporte fisiológico ali da alimentação, ele recebe através do cordão umbilical a alimentação dele. Então ele está recebendo aquele açúcar o tempo todo, né? A mamãe ingeriu, ele recebe, ele não precisa comunicar que ele está com fome. O cordão umbilical dá conta desse sustento. De repente ele vem aqui para fora, uma realidade completamente diferente. E uma coisa que ele não fazia, que era pedir para comer, ele precisa começar a pedir. Então é muito novo, tanto para a mamãe quanto para o bebê, esse momento. Esses primeiros dias de vida, e posso dizer aí, esse primeiro mês de vida. E tem gente que é mais preguiçosa e tem gente que é mais ativa. Então vamos pensar, cada um é um ser individual. A gente não é igual, né? Cada um é de um jeitinho. Alguns são mais agitados, alguns são mais calminhos. E os bebês que são mais calminhos podem demorar um pouquinho mais para pedir essa comidinha, para pedir para se alimentar. Tem alguns bebês que dormem mais, tem uns bebês que dormem menos. Então os bebês que dormem mais podem pedir um pouco mais, demorar um pouquinho mais para pedir essa comida. Então já vamos ficar atento aí pro temperamento aí do nosso bebê. Tem alguns que são mais calminhos e alguns mais agitados. Os agitados, geralmente a gente não vai ter esse problema do açúcar baixo no sangue, porque ele vai chorar toda hora, ele vai pedir para mamar toda hora. O problema são os mais calminhos. Então o que pode acontecer? Esse bebê, ele pode demorar mais para pedir alimentação. Esse açúcar do sangue que já foi tirado pelos caminhõezinhos pode desaparecer, né? Então eu vou ficar lá com a minha veia já sem açúcar. Quando isso acontece, se abaixa o açúcar, a gente fica mais sonolento, mais preguiçoso, porque a gente tá sem a energia para se movimentar. E aí, sem essa energia para se movimentar, como é que eu vou chorar para pedir a comidinha? Eu não vou chorar. E aí a mamãe pensa que eu tô dormindo, porque eu tô com preguicinha, porque tá gostoso. Mas na verdade eu não tô conseguindo acordar para pedir o mamar. Então isso pode acontecer aí nesses primeiros meses de vida. Entendeu? Por que a gente fala aqui? Cuidado. Pode ser que esse bebê não tenha força, na verdade, para pedir para mamar. Então ele não acordou porque ele não conseguiu acordar. A gente sabe que nos primeiros meses de vida, o bebê perde 10% do peso. Vai ficar ao contrário, né? Não adianta. Tudo bem. Então, até o quinto,
7º dia ali de vida, o bebê nasce com peso e aí ele começa a perder cerca de 10% até o 5º, 7º dia de vida. Então é comum, mesmo mamando, mesmo estando bem nutrido, é comum ele perder esse peso. Num outro momento a gente conversa por que isso acontece. E ele recupera esse peso até por volta do 10º dia de vida, tá? Então ele perde, tá ao contrário, mas dá para entender, né? Ele perde por volta de 10% aí do peso dele até o 5º, 7º dia de vida, mas ele recupera esse peso até o 10º dia. Então é importante a gente começar ali a consulta pediátrica nesse primeiro momento ali, pra gente ver se realmente ele, até assim, essa primeira semana, até o 10º dia, pra gente ver se o bebê tá conseguindo se alimentar e recuperando esse peso. E depois continuar essas consultas mensalmente, enfim, dependendo da necessidade que esse nenê gerar. Por quê? Porque à medida que ele for aprendendo a comer, esse aprendizado é da mamãe, mas também é do bebê, né? Então ele for aprendendo a comer, aprendendo a mamar, aprendendo a pedir, a gente vai observando qual é a nossa referência, né? Como é que a gente sabe se ele está se alimentando bem? Pelo peso. Então vai ter aquele nenê que vai mamar, ele começa a mamar, de repente ele dorme. É gostoso, é quentinho, tá no calor da mãe, tá no amor da mãe. Então ele começa mamando, dá 5, 10 minutinhos e ele dorme. E esse primeiro leite, ele é mais ralinho. Esse primeiro momento da mamada, né? Os primeiros 20 minutos, o leite é mais ralinho, ele hidrata mais do que alimenta. O segundo momento é o leite que engorda de verdade. Então, a gente não pode também pecar nessa observação. Se o bebê tá mamando por um tempo prolongado ao ponto dele receber a gordura daquele leite. Então, os primeiros 20 minutinhos é mais hidratação, mais proteína, e o segundo momento continua a hidratação, mas aí vem mais gordura, que é o que vai aumentar o peso, né? Então, através dessas consultas aí pediátricas, a gente vai vendo se esse aprendizado está acontecendo entre mamãe e filhinho sobre essa nutrição. E isso vai deixando o médico mais seguro de que não, agora esse bebê tá conseguindo se nutrir bem, ele já tá mais vívido, mais rigoroso, né? Mais vigoroso, desculpa, pelo amor de Deus. Então ele já tá começando a se dar conta de que, olha, agora eu tô com vontade de mamar. Agora tá a hora de me mamar. Então, nesses primeiros dias, a gente pode fazer livre demanda? Pode. Então vamos até dar uma pausa aqui. O que é livre demanda, né? Tem mães que decidem amamentar por livre demanda. O que quer dizer? Na hora que meu filho chama, eu vou lá e ofereço meu peito. Livre demanda. Ele quem decide. E tem mães que não aguentam fazer a livre demanda. É uma opção delas e tá tudo certo. Então essas outras preferem com horário marcado, a cada 3 horas. Os dois jeitos estão certos. Quem vai decidir isso é a mãe. A única coisa que não pode acontecer é a livre demanda sem vigilância. Então, nesse primeiro mês, precisa, para quem faz a livre demanda, essa vigilância de que eu não posso deixar passar mais de 3 horas de intervalo da mamar. Então é uma livre demanda porque você está amamentando o seu filho a hora que ele quiser, mas se ele demorar mais do que 3 horas para te pedir para mamar, você precisa ir lá acordar. Então, vamos relembrar aqui. Então, existe a livre demanda, existe as mães que optam por amamentar de 3 em 3 horas. As duas formas
estão tudo bem. A única questão é que quem opta pela livre demanda precisa ter essa vigilância aí de que o seu bebê, se ele demorar para pedir para mamar, você não pode deixar que ele passe das 3 horas. Ai, Soraya, mas são 3, 4 da manhã, ele tá com um sono muito gostoso e ele não tá acordando. Eu tô chamando ele aqui e ele não tá acordando. O que eu faço? Pega o bebê, tenta trocar a fraldinha. Não acordou? Tenta mexer na orelhinha, tenta mexer no pezinho. Então são atitudes um pouquinho que irritam um pouquinho o bebê, mas tenta fazer de uma forma delicada, gostosa, né, para não ser tão invasivo, mas que consiga despertá-lo. O que a mamãe precisa estar consciente agora a gente já conversou aqui sobre o açúcar, né, sobre essa necessidade, que esse sono pode ser, na verdade, o açúcar, né, a falta de açúcar lá na nossa veia, e que, na verdade, ele pode não estar conseguindo acordar para mamar. Então, se empenhar ali naquele momento de acordar o bebê, né? Mexe na orelhinha, mexe no pezinho, tira a roupinha se não tiver muito frio, troca uma fralda. E aí, conseguindo acordá-lo, a gente orienta a amamentar. Deixa eu ver aqui na minha colinha se faltou alguma coisa. Sim, não esquecer que na hora que a mãe vai amamentar, o ideal é ela alternar a mama. Por quê? Porque senão ele mama, senão eu brinco assim, vai ficar um peitinho e um peitão, né? Se ele mamar só em um peito, eu vou ficar com essa mama cheia e essa mama vazia. E aí só na próxima mamada daqui, 3 horas, ele vai mamar outra, eu vou ficar assim, e aí eu vou ficar assim, e aí eu vou ficar assim. Então o ideal é, começa 20 minutinhos em uma mama, termina os outros 20 minutinhos em outra mama. Mas a gente vai conversar sobre aleitamento num outro momento. Só quis dar essa pincelada aqui para as mamães de primeira viagem já observarem essa questão. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu era residente. Residente quando a gente está se especializando, né? E uma mãe chegou com um bebê de dias de vida. Quando o bebê chega num pacotinho, o pediatra já tem, como é que fala? Ai, meu coração bate forte. Por quê? Porque quando a mãe chega no consultório, a gente quer ver logo o bebê para ver se ele tá bem. Aí chegou naquele pacotinho, eu não enxergava o bebê, então eu já queria abrir logo aquele monte de cobertinha para ver como é que tava o rostinho do bebê. Enquanto eu abria, a mãe virou para mim e falou assim: ai, doutora, sabe o que é? Deixa eu só contextualizar melhor. Era um atendimento à tarde. E ela chegou pra mim e falou assim: sabe o que é, doutora? Ele não mama desde ontem à noite. Tá num sono gostoso. Gente, na hora que ela falou aquilo, eu nem esperei ela contar mais nada. Nós estávamos no ambulatório, imagina um quarteirão. Eu não sei se todo mundo conhece os hospitais aqui em São Paulo, mas eu vou explicar, né? Então, o hospital, ele ocupa um quarteirão inteiro, onde eu tava nesse momento, né? Aqui é uma rua. Aqui é uma rua, aqui é outra. Então, é um quarteirão inteiro. O nosso atendimento ficava do lado de cá, nesta rua de baixo. O pronto-socorro ficava na rua de cima. Por dentro desse hospital, como era um hospital muito grande, né, tinha várias especialidades, não só de pediatria, existiam túneis por baixo de tudo para comunicar essas alas do hospital.
Então o pronto-socorro ficava na rua de cima e o ambulatório ficava na rua de baixo. Na hora que essa mãe virou para mim e falou assim: ah, ele não mama desde ontem à noite, tá num sono gostoso? Eu peguei essa criança no colo, peguei a mão dessa mãe e falei para ela: me segue. E a gente correu por esses corredores do hospital até eu chegar ao pronto-socorro, porque eu vi que aquela criança, na verdade, não é que ela estava num sono gostoso. O que tinha acontecido? Todo aquele açúcar que o leite tinha provido já tinha acabado, então na veia já não tinha mais o açúcar, né, para o pâncreas, para a lojinha produzir o caminhão e pegar o açúcar, já não tinha mais aquele açúcar. Então o bebê, na verdade, ele estava molinho, porque ele já não tinha mais a energia para ter força para pedir para mamar. E eu não pensei duas vezes, né? Eu corri com aquela criança e com aquela mãe. Ainda bem que a mãe confiou e correu junto comigo, né? Não me impediu, né? E quando eu cheguei no pronto-socorro, a criança começou a convulsionar, mas enfim, deu tudo bem, porque eu cheguei exatamente na hora e já comecei a gritar o pessoal pedindo ajuda. Então as enfermeiras já se movimentaram, os colegas médicos já se movimentaram, e enfim, deu tudo certo. Mas foi uma experiência que eu tive provando, né? Todo esse raciocínio que eu tô explicando aqui para vocês. Então, nesse comecinho de vida, não dá pra gente bobear, dá pra gente fazer a livre demanda sim, se for uma opção da mãe, mas com vigilância, porque nesse comecinho que tá tendo a maturação dos órgãos, né, tá tudo em desenvolvimento, né, o bebê pode acabar não pedindo pra mamar e aí entrar numa bola de neve, né, num ciclo vicioso de que, na verdade, daqui a pouco, no começo ele não pede porque tá gostosinho dormir, mas aí começa a acabar aquela reserva, né, que ele tinha, e aí ele acaba não tendo a força para pedir para mamar. Muito conteúdo, né, gente? Mas vamos fazer um resuminho aqui. Então, o tema de hoje é: eu posso deixar meu bebê dormir a noite toda? Não vamos conversar sobre sono. O tema de hoje é açúcar no sangue do meu bebê nos primeiros dias de vida. Então, eu posso deixar meu bebê dormir a noite toda? Depende. Se for aí nesse comecinho de vida, não dá. Por quê? Porque aí eu expliquei lá todo aquele esquema do açúcar do sangue, né? Tudo que a gente come vira açúcar no sangue. E se em algum momento esse sangue for retirado ali pelos caminhõezinhos, se em algum momento todo aquele açúcar foi retirado e a minha veia já não tiver mais nada, eu não vou ter força para pedir para mamar. Então, o que pode parecer um soninho gostoso, na verdade era um soninho gostoso. Aquele bebê que tem um temperamento mais calminho acabou não pedindo para mamar, e isso tornou-se uma bola de neve. Ele acabou com toda a reserva ali de açúcar que ele tinha, e aí ele chega no momento que ele já não tem mais força para pedir por esse mamar. Acho que falei tudo. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui para mim, me manda as perguntas que vocês tiverem, e que fique aqui então essa ideia de que nos primeiros dias ali de vida, até pelo menos completar um mês, não vamos ficar presos à ideia da livre demanda sem a vigilância, né? Então pode sim optar pela livre demanda, desde que esse bebê mame pelo menos com intervalo menor de 3 horas. Espero que eu tenha sido clara e até o próximo vídeo.